Olá pessoal, essa é uma questão que aborda o tema relação ecológica. O que é a relação ecológica? São os tipos de interações entre os seres vivos. A gente pode definir e dividir em 4 principais categorias. Primeiro, relações intraespecífica harmônica, relações intraespecíficas desarmônicas e segundo, relações interespecíficas harmônicas ou desarmônicas. Vamos definir isso melhor agora. O que significa uma relação intraespecífica entre seres de espécies iguais? O que significa uma relação interespecífica entre seres de espécies diferentes? Bom, se ela for harmônica, os dois vão se beneficiar. Ou um se beneficia e para o outro é indiferente. Ou seja, para ser harmônica não tem prejuízo. E se alguém sofrer um prejuízo, ela vai ser desarmônica. E aqui estão listados os principais tipos de relações ecológicas, que essa questão aqui vai estar abordando. Então, por exemplo, a gente encontra aqui, no caso de relações harmônicas, comensalismo, tem uma opção na questão sobre isso, inquilinismo, protocooperação ou cooperação e mutualismo. Tudo isso dentro de harmônica, ok? E aqui embaixo, no grupo das desarmônicas, a gente encontra competição, predação e parasitismo. Bom, a questão falou sobre um caso dos vagalumes. Uma fêmea do gênero Photuris, ela pisca e atrai o macho de um outro gênero, chamado Photinus. Só que, na verdade, essa fêmea atrai esse macho de um outro gênero não é para acasalar, e sim para devorá-lo. Bom, quem foi devorado é a presa. Então sofreu um prejuízo, claro. E a fêmea que devorou o predador sofreu um benefício. Então veja bem, se alguém sofreu um prejuízo, a gente vai enquadrar essa relação como desarmônica. Logo, a questão pergunta o seguinte: a situação descrita na qual a fêmea de um gênero pisca e atrai o macho de um outro gênero para devorá-lo se encaixa bem em que opção? Letra A, comensalismo. Essa não é opção, porque no comensalismo a gente tem uma relação benéfica para um e para o outro é indiferente. É o caso, por exemplo, da rêmora do tubarão. A rêmora vai embaixo do tubarão, se alimenta de resto de comida e sofreu um benefício. Também não é cooperação, até porque o macho foi predado. Então, ninguém cooperou com ele, né? Logo, o que se enquadra melhor aqui? Letra D, predatismo. A fêmea, o predador, e o macho que foi atraído, a presa. Então a resposta, letra D, predatismo.